ceia do Senhor, manhã em memória de Jesus, né? A ceia é o quê? Fazer isso em memória de mim. Então é por isso que nós estamos aqui, para relembrar. Sabe por que nós estamos aqui? Estamos dizendo assim: Jesus, nessa manhã nós relembramos o teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu relembro, Senhor, no meu coração e no meu irmão, que o Senhor me resgatou, que o teu sangue me redimiu e que hoje eu sou livre, tenho livre acesso ao Pai através do teu sacrifício na cruz do Calvário. Em memória de Jesus, é por isso que estamos aqui nessa manhã, relembrando o sacrifício do Senhor. Somos resgatados, fomos redimidos e agora temos uma nova vida através do sangue de Jesus. Amém? Senhor, eis-me aqui, vem transformar o quê? Meu ser no fluir da graça que encontrei em ti.
Ele fala que a gente deve lembrar de quem nós éramos e termos um coração agradecido. E aí ele descreve uma série de coisas. Efésios capítulo 2, versículo 11, todos acharam, amém? A palavra de Deus diz assim, versículo 11, portanto,
Lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Assim estávamos nós. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, e qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio da inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavas longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos, diga ambos, temos acesso ao Pai e ao Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Amém? Palavras. Somos do Senhor através desse sangue de Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para relembrar isso, para dizer ao Senhor: Senhor, nós nos lembramos quem nós éramos e quem nós somos atualmente, em Cristo Jesus. Amém, igreja? E nessa manhã de ceia, nós já estamos aqui celebrando isso ao Senhor. Antes que a gente passe aqui para um momento de louvor, a EBD, irmãos, não sei se você achou ali uma fichinha, todos acharam, não sei. Quantos irmãos acharam uma fichinha de inscrição? Isso. A irmã Auxileia deixou a superintendência deixou essa ficha para que cada um de vocês possam preencher, aqueles que não fazem parte da EBD. Há um convite. Nós estamos conclamando para que esse ano de 2016, esses bancos estejam assim, ó, essas cadeiras, cheias, e a galeria também, sabe por quê? Palavra de Deus é ela que nos faz e nos fortalece para enfrentarmos aí fora e para enfrentarmos o que está aqui dentro, porque todos os dias nós temos umas batalhas interiores, não é mesmo? E a gente precisa estudar. E a igreja chamada PIB de Trindade, o corpo de Cristo que congrega aqui, ela se preocupa com isso. Precisamos estudar a palavra. Então, você que não faz parte da EBD, venha, faça a sua inscrição. Todos os domingos estamos aqui, de 9 às 10h10 mais ou menos, estudando e nos alimentando da palavra de Deus. Amém? Faça isso, coloque esse propósito. O ano está terminando, mas que seja um objetivo que você chegue ao fim de 2016 como aluno da escola bíblica dominical, tá bem? E a EBD funcionará esse ano até o dia 17 de janeiro do próximo ano, tá? Então a gente vai entrar aí em janeiro até o dia 17. A gente vai fazer o recesso e a gente retorna dia 14 de fevereiro após o feriado por ocasião do carnaval, tá bem? Tem algumas revistas ali no hall de entrada também. Irmã Auxileia avisa que quem quiser pode apanhar ali no balcão, é sua, tá bem? A gente está finalizando esse ano, teve algumas revistas, põe essa revista e a gente vai estar finalizando, estudando a palavra de Deus. Vem, vamos louvar o Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Você pode se colocar de pé para juntos exaltarmos o nome desse Deus. Manhã de alegria, manhã de celebração, manhã de comunhão, manhã de partir do pão, qual podemos relembrar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, esse Cristo que é o motivo de estarmos aqui. Que Cristo seja o centro da nossa vida, que Ele seja o centro desse culto. Se Cristo não for o centro desse culto,
não há motivo, não há razão de estarmos aqui. Ele é o centro de tudo, é por Ele que estamos aqui, porque Ele nos resgatou, Ele nos salvou. Cristo, o maior presente que o Pai nos deu. Aleluia! As palmas louvando ao Senhor. Mesmo se eu me abalar, o teu amor não falha. O amor de Deus não falha, meu irmão. O amor de Deus que verteu na cruz do Calvário para nos resgatar não falhou. O sacrifício não foi em vão. O sacrifício foi para te resgatar do império das trevas e te trazer para o reino da sua luz. O amor de Deus não falha. Aleluia! Você pode agradecer ao Senhor por isso. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça derramada sobre nós. Aleluia, nada. Jesus, teu amor não falha. Santo, Santo. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Diga mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre.
porque eu sei que me amas, teu amor não falha, porque eu sei que me amas, teu amor não falha, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Ele te ama, meu amado, Ele nos ama. Aleluia! Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias. Aleluia! Ele nos ama. Ele nos ama. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, teu sangue derramou, o preço do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou teu
sempre te exaltamos, Senhor. Não perca a oportunidade de exaltar o nome do Senhor essa manhã. Ele vive, ressuscitou, Muito obrigado, Deus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Não há outro Deus além do nosso Deus. Um Deus tão grande, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que para Ele não há impossíveis. Aleluia. Com o esplendor de um rei, diga em majestade, em majestade, luz. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir e tremer por sua voz, e tremer por sua voz. Diga quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações, Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim.
és fiel. Tu és um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus fiel. Santo, 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 santo é o teu nome, ó Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus. Exalte o nome dele. Ele é santo. Ele é santo. Santo é o teu nome, Deus. Nós te louvamos por quem tu és, porque tu és Deus, porque tu és Senhor, e não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus além de ti. É por isso que nos curvamos diante de ti, te adoramos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Aleluia, tu és santo, Deus. Aleluia, santo, 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 santo. Sobre todo nome, sobre todo nome, tu és digno, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Aplauda o nome dele, ele é grande. Aleluia, louvado seja o teu nome, Deus. Vamos ofertar. Toma aí assento, meu irmão, em nome de Jesus. Bom dia, querido. Bênção de Deus. Estamos aqui. Esse é o dia que o Senhor nos fez. A gente quer viver esse dia na potencialidade dele. Deus tem coisas estabelecidas para nós nesse dia, propósitos. E eu acho que todo mundo aqui quer viver isso. Chegar no final desse dia, ele cairá na eternidade, nunca mais nós o viveremos. Mas temos a consciência de falar: Senhor, esse dia 13 de dezembro, eu vivi aquilo que foi estabelecido para mim. Eu vivi debaixo da tua graça. Eu cumpri propósito teu. Enfim, eu visitei, eu falei do teu amor. Eu pude me relacionar com o Senhor. Irmãos, esse momento é tão especial no nosso culto. Muito especial. Você pensa comigo. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo tão profundamente que enviou o seu único filho para morrer por esse mundo. E na grande comissão, o próprio Filho de Deus, ele outorga à igreja esse poder e essa missão de pregar o Evangelho a todos. Quando a gente vem aqui e tenta conscientizar a igreja, nós fazemos sinceramente sem nenhum constrangimento, porque entendemos que essa obra é de todos nós. Talvez você que esteja nos visitando não seja membro da igreja, obviamente essa palavra ela não é para você. Agora, para todos nós que compomos essa comunidade, que nos engajamos nela, que acreditamos, primeiro, na obra de Cristo Jesus, segundo, na nossa missão de pregar o Evangelho, e terceiro, na responsabilidade da primeira Igreja Batista em Trindade em viabilizar esse Evangelho, isso é para nós sim. Então esse momento é para que haja essa consciência, não haja constrangimento. Entendo que igreja é aquele lugar que a gente, quando vai ao banheiro, sai e apaga a luz. Talvez você é tão desavisado: eu estou aqui. É como na nossa casa. Cuidar dessa cadeira, cuidar desse, limpar esse púlpito aqui, essa plenária. Gente, isso é um dever nosso, como igreja local e também corpo de Cristo, comprometido com essa obra. Então, essa palavra é para nós. Olha, eu sou responsável em manter isso aqui, porque isso aqui, essa obra, essa comunidade, ela prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o nosso apelo é que você realmente ore ao Senhor,
E seja convencido não pelas minhas palavras ou de quem quer que seja que chegue aqui e fale, mas pelo Espírito de Deus. Mas convencidos ou não, essa é uma responsabilidade nossa. Ore por isso. Segundo ponto, também nesse trabalho de conscientização. Dezembro, a nossa CLT, ela prevê para todos a consolidação das leis trabalhistas, né? Desde o dia 1º de maio de 1940, instituído aí, né, para a gente, ela há 75 anos, né? Ela determina que toda pessoa que trabalhe pelo regime seletista, ele tem direito a uma gratificação natalina, uma gratificação no final de ano, o nosso chamado 13º salário. Com a igreja não é diferente. Nós temos empregados registrados com todos os direitos trabalhistas. Nós também gratificamos aos nossos missionários. O ministério pastoral também recebe essa gratificação. Então esse é o mês de pagarmos aqueles que prestam serviço a essa obra. E nós contamos com você que trabalha, que recebe seu 13º salário. Infelizmente não há essa consciência plena no meio do povo de Deus. E no mês de dezembro a gente arrecada o dízimo normal, e aí eu tenho um aumento aí de coisa de 30%, no máximo acréscimo de 30%, não chega a 50%, né, de valor suplementar. Então a gente clama, a gente roga a você, irmão, que haja essa consciência. E você pode fazer isso depositando o seu 13º, o dízimo do seu 13º aqui dentro. A você que é um profissional liberal e quer contribuir também, tenha essa consciência. Olha, eu contribuirei, porque a igreja, ela tem essas disputas. Vamos orar para que essa palavra ela tenha paz em nosso coração e o Senhor nos leve, nos conduza por esse caminho de paz. Ó Deus, nós oramos ao Senhor, porque precisamos ser convencidos. A verdade, Pai, é que muitos de nós ainda não são, por várias razões, Senhor, o Senhor as sabe e o Senhor as julga. Mas as nossas necessidades, elas são prementes, elas se fazem presentes, elas não são anuladas, Senhor, porque pelo fato de eu concordar ou discordar. Então, ó Deus, como igreja do Senhor, que está aqui em Teu nome, que prega o Teu Evangelho, que tem responsabilidade, ó Deus, com essa obra, que haja um convencimento, porque somos um corpo, e o Senhor mesmo ora para que sejamos um, ó Deus. E que essa vontade nossa, ela seja feita também, Senhor, ela seja estabelecida aí no céu, ó Pai. Porque 2 ou 3 concordam, mais de 2 ou 3 concordam, então que seja assim no nosso meio, haja um acordo, haja um convencimento disso, haja um acordo, e isso seja estabelecido também no reino espiritual. Abençoe a cada filha, Pai, independente se é convencido ou não, ministra a Tua bênção, faça-nos prosperar em nossos intentos, Senhor, leva-nos a um caminho de paz, ajuda-nos a honrar as nossas dívidas, para que o Teu nome seja glorificado também nessa questão, através de nós, ó Deus. Senhor, esse assunto sério, esse assunto grave, Pai, do qual nós precisamos ser convencidos. E a nossa oração é que assim seja, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Teu amor jamais me deixará, sempre há de existir, sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, tu és a direção. O sol a me guiar. Diga, tudo pode passar. obrigado, Deus, porque em Ti encontramos refúgio. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença neste lugar. Muito obrigado pelo Teu amor derramado sobre a vida de cada irmão aqui nessa manhã. Muito obrigado pela comunhão que temos um com os outros, Pai. Esse é um dos elementos do Teu Evangelho, Pai. A comunhão no corpo de Cristo e a fé em Jesus. Pai, muito obrigado por cada um aqui, ó Deus. Abençoe a vida de cada irmão aqui nessa manhã. Cada um que ofertou, cada um que dizimou. Pai, abençoa a vida dos Teus filhos para a honra e glória do Teu nome. Continua conosco, fala conosco através da mensagem, através da palavra. Que Tua filha seja a boca Tua nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Nós temos aqui os professores do DEPIM
e os pais do DEPIM. Hoje à noite, o DEPIM vai funcionar normalmente. Então fica aí o lembrete, você que tinha essa dúvida, hoje à noite o DEPIM vai funcionar normalmente. Após o culto dessa manhã, haverá reunião com as berçaristas, com as berçaristas, em frente ali ao berçário. Então você que é berçarista não pode ir embora antes da reunião. Também haverá uma reunião rápida com os líderes de grupos de obreiros. Então, após o culto, vocês devem se reunir. O Carlinho promete que vai ser bem rápido, à esquerda do altar. Então, se for a minha esquerda, ali, aí eu não sei. Cadê Carlinho? Está por aí para tirar essa dúvida? Oi? É ali embaixo? Na sala lá embaixo. Tá, então. Ele está lá embaixo. Olha os ruídos de comunicação. Queridos, vai haver uma reunião com os líderes de grupo de obreiros. Então, você que é líder de grupo, permanece no santuário um bocadinho, depois do culto, que você vai rapidamente ver se a reunião vai ser ali ou ali, né? Então, essa dúvida é pequena, dá para ser solucionada. A gente tem aqui também alguns motivos de gratidão. Então está aqui, olha. A mamãe está grata ao Senhor pela conclusão da faculdade das suas duas filhas, Fernanda e Eduarda. Deus abençoe aí a Fernanda e a Eduarda. O Valcir Siqueira também oferece esse culto em ações de graça pela cirurgia que o seu pai Josias realizou da vesícula e que foi tudo bem sucedido. Também ação de graças pela vida do Hermes Costa, que hoje está fazendo aniversário. Também ação de graças por 23 anos de casamento do irmão Fernando e da irmã Rosana. É aí o casal? Deus continue abençoando e multiplicando essa data. Queridos, eu não estou identificando a todos por causa do tempo, né? Aqui os amigos oferecem esse culto em ações de graça pelo aniversário da Graça, esposa do Jorge. É Graça? Deus te abençoe, Graça. E também agradecimento pelo aniversário de casamento da Denise e do Roberto. Deus esteja abençoando a todos esses irmãos e nós nos alegramos e também bendizemos o nome do Senhor por isso. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. A irmã Adília é membro dessa igreja e foi hospitalizada, se não me falha a memória, na quinta-feira no CTI do Sancordes. Pastor Carlos esteve lá, eu também estive lá visitando a Adília, mas graças a Deus a Adília, parece que ontem já saiu do CTI, já está no quarto. Então quem quiser, as irmãs que quiserem visitar a Adília, podem ir a qualquer horário, porque ela está em quarto particular. Também o irmão Roberto, esposo da irmã Carminha, está hospitalizado no HCM de Niterói, também está em quarto particular. Aqueles irmãos que quiserem ir até lá, vou tentar dar uma chegadinha lá ainda hoje. Aqueles irmãos que quiserem podem estar ali, mas a oração é indispensável de todos, tá bom, querido? Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, diz o seguinte:
Pedro e João subiam ao templo para a oração, a hora nona. Estava sendo carregado um homem coxo de nascença para a porta do templo chamada Formosa. Ali era colocado diariamente para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrar no templo, pedia que lhe dessem esmola. Pedro e João fitaram os olhos nele, e então Pedro disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Porém, Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Segurando-o pela mão direita, o levantou e imediatamente os pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Deus abençoe a leitura da sua palavra, lida aos nossos corações. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Eu particularmente considero esse texto um texto assim muito especial, porque esse texto ele está registrado no capítulo 3 de Atos. Mas se você ler o capítulo 2, você vai ver que há uma descrição ali de uma igreja que acabara de nascer. Uma igreja recém-constituída. Oficialmente, a igreja foi constituída ali, em Atos capítulo 2. E como uma organização ou uma instituição recém-formada, os membros daquela instituição poderiam adotar um novo sistema de culto. Os membros daquela instituição poderiam abolir, poderiam invalidar, poderiam deixar de lado, desprezando ou achando que não precisavam mais de um lugar para se reunir, um lugar para cultuar, um lugar para orar. Eles estariam abolindo isso. Abre aspas. Hoje nós estamos vivendo a era dos desigrejados. Talvez você já tenha ouvido esse termo. Desigrejado. Gente que um dia esteve aqui. Gente que um dia fez parte de uma igreja orgânica. O que é a igreja orgânica? É a igreja que congrega um grupo de pessoas que carrega um nome. Primeira Igreja Batista de Trindade. É uma igreja orgânica. Nós somos uma igreja orgânica e, além disso, fazemos parte da igreja Corpo de Cristo. Mas os desigrejados não fazem mais parte de uma igreja orgânica. Por quê, pastora? N razões. Talvez eu já ouvi de gente que se considera que recebeu tanto poder de Deus que não precisa mais estar congregado. Gente que acha, que considera que sabe tanto de Bíblia que não tem nada mais para aprender. Já abriu e já fechou essa porta. Agora, quando eu olho para esse contexto aqui de Atos 3, eu percebo que a reação de Pedro e de João é completamente diferente. Eles estão, após de uma igreja recém-constituída, eles estão indo para o templo.
manhã para o templo, porque tinha reunião de oração. Trazendo para a nossa realidade, Pedro e João estariam indo quarta-feira às 19h30, porque é hora de culto. Pedro e João estariam indo às 10 horas da manhã para a igreja, ou às 9 horas da manhã, porque tem escola bíblica dominical e às 10 horas tem culto. Trazendo para a nossa realidade, Pedro e João estariam indo domingo às 19 horas para o templo, porque é hora de culto e de louvar ao Senhor. Interessante, queridos, que esse Pedro e esse João haviam acabado junto com a igreja recém-formada, eles haviam passado pelo Pentecostes, a maior experiência que um cristão pode passar na vida. Eles estavam reunidos e receberam especialmente um revestimento de poder, conforme havia sido prometido pelo Senhor Jesus. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eles foram revestidos no capítulo 2, mas no capítulo 3 a gente vê Pedro e João não abandonando o lugar de culto, não abandonando a hora da oração. Eles estavam indo ao templo a hora da oração. Queridos, tem problema aqui? Tem. Tem joio aqui? Lamentavelmente tem. Tem crente carnal aqui? Tem. E eu vou parar. Eu não vou continuar relatando, não, porque você sabe tanto quanto eu os problemas que são inerentes a nós. Tem muita coisa aqui, mas deixa eu te dizer, aqui tem Jesus. E se tem Jesus aqui, eu não vou sair daqui. Repita comigo profeticamente. Ainda que eu esteja cheia do Espírito Santo, eu preciso de escola bíblica dominical. Repita comigo, ainda que eu esteja cheia do Espírito Santo, eu preciso de oração, eu preciso de ensino. Fala, não fica com medo não. Eu preciso de aconselhamento. Eu preciso ser apacentado. Pedro e João estão indo ao templo. E eles vão realizar, queridos, o primeiro milagre. Presta atenção. Eles vão realizar o primeiro milagre após a ressurreição de Jesus. Após a ressurreição, esse vai ser o primeiro milagre. E isso vai ser motivo de espanto, vai ser motivo de surpresa, vai ser motivo de comentário. Por quê, pastor? Porque aqueles que mataram ao Senhor Jesus acreditavam que o poder que operava milagres através de Jesus havia morrido com Jesus. Morreu, acabou o problema. Mas eles vão descobrir algo tremendo e extraordinário. Eles vão descobrir que o poder que estava em Jesus agora está na igreja de Jesus. O poder está na igreja do Senhor Jesus. Vira para quem está do seu lado e diz assim: você sabia que você é igreja? Você é igreja do Senhor Jesus. Agora o negócio complicou. Por que o negócio complicou? Porque ninguém detém essa obra, porque é obra santa. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor Jesus. Quando eu olhar para a minha igreja, eu não vou olhar para isso ou para aquilo, para os problemas
criança com ruga? Você já viu uma criança envelhecida? Ele diz que ele vai vir buscar uma igreja, mas ele vai vir buscar uma igreja sem mancha, uma igreja sem ruga, uma igreja sem mácula, uma igreja sem defeito. Como pode ser isso, pastor? Uma igreja sem ruga, uma igreja que já está sobre a face da terra há mais de 2000 anos, mas uma igreja que se renova de dia em dia, pela graça, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, se renova sem perder a essência da palavra, se renova sem perder o compromisso com a palavra, se renova sem negociar o estado de santidade que cada um tem que ter diante da presença do Senhor. Pedro e João vai para o templo, e o capítulo 3 diz que um homem estava indo para lá, sendo colocado ali naquela porta, um mendigo, um homem coxo, um homem paralítico, um homem que estava sendo levado bem na hora. Agora, eu paro com você para pensar um pouquinho no seguinte: esse homem, querido, que vai para lá e que é colocado ali, ele é visto por muita gente. Todo mundo entra no templo e sai do templo e vê aquele homem. E aquele homem é colocado ali diariamente, dia após dia, ano após ano. E aí ninguém mais se incomoda com a presença daquele homem. Aquilo já virou rotina. Talvez alguém pensasse assim: coitado desse homem, né? Nasceu assim, vive assim e vai morrer assim. Essa é a sentença da vida desse homem. E esse homem é colocado diante de uma porta que você leu no texto. Como é que essa porta era chamada? Repete para mim, era chamada de porta? Formosa. Vem cá. Você chama alguma coisa feia de formoso? Para essa porta ser chamada de formosa, querido, ela tinha um diferencial. Ela era uma porta de riqueza evidente. Ela era uma porta que exibia esplendor e luxo. Era a porta da igreja. Era a porta chamada Formosa. Esse homem ficava ali e ele estava ali para fazer o quê? Me ajuda. Esse homem estava ali para pedir. Deixa eu abrir um parênteses. Sabia que eu vejo uma semelhança desse homem com a minha vida? Agora deixa eu dar uma de enxerida. Eu vejo uma semelhança desse homem com a tua vida. Eu vejo a semelhança desse homem com a nossa vida. Por quê, pastor? Porque esse homem ia para ali para pedir. E nós muitas vezes viemos aqui ano após ano, mês após mês, só para pedir. Nós nos tornamos mendigos espirituais. Nós nos tornamos pedintes. Não precisa responder, não. Essa semana que encerrou ontem, quantas orações você conseguiu fazer sem pedir? Será que nessa semana que passou, eu e você, estou me incluindo, querido, estou me incluindo, não sou melhor do que você em nada, amém? Somos iguais, estou me incluindo. Quantas orações eu fiz? Quantas orações você fez? Orações apenas para louvar e engrandecer o nome desse Deus. Ou a gente já dobra o joelho dizendo assim: Senhor, abençoa minha vida, abençoa minha casa, aumenta meu salário. Senhor, eu quero trocar de carro. Senhor, eu quero comprar aquela casa. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, eu quero outro. Eu vejo uma semelhança desse homem com a nossa vida, porque a gente já entra por aquelas portas ali pedindo.
pedindo. A gente já sai de casa com a seguinte convicção: eu vou lá buscar o quê? Buscar o quê? Eu não venho aqui para dizer assim: Senhor, tu és santo e eu te adoro, e isso me basta. Senhor, tu és o amado da minha alma. Eu quero reconhecer que o Senhor é Deus. Eu quero reconhecer que o Senhor é o meu Senhor, e eu sou serva, e eu quero bem dizer o teu nome, eu quero te adorar, e eu quero me alegrar na tua presença. Será que a gente pode dizer como salmista? O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Será que a gente pode dizer como salmista? É melhor um dia nos teus atos do que em qualquer outra parte 1000. Será que isso é verdade para nós? Será que a gente tem condição de fazer essa oração? Querido, isso é grave. Isso mostra para mim e para você que nós, como igreja, estamos doentes. Essa semana, quinta-feira, eu saí da igreja, fui à casa do diácono Norival. Talvez muitos de vocês não conheçam, não lembram do diácono Norival. Diácono Norival, eu não sei, posso me enganar, não sei, mas creio eu que mais de 15 anos, não sei, talvez seja mais de 20 até, mas eu estou botando aí mais de 15. A esposa dele teve um AVC e ela ficou completamente inválida. No início do problema, a irmã Maria Inês, ela perdeu a fala, ela perdeu os movimentos. Agora ela já fala com dificuldade, mas fala, e se movimenta também com muita dificuldade. Mas o irmão Norival, durante uma vida inteira, ele se dedicou a cuidar e a tratar da irmã Maria Inês. Aí quando você chega lá para visitar: oi, irmão Norival, como é que o senhor está? Minha pastora, é muita bênção, é só para agradecer, minha irmã. Nós temos tanto para agradecer esse Deus, que não é brinquedo não, minha irmã. Queridos, ele repetiu isso para mim pelo menos umas 6 vezes. Quando eu saí dali, eu entrei no carro, eu não dei partida no carro, eu me debrucei sobre o volante e eu falei assim: Senhor, tem alguma coisa errada na minha vida. Senhor, tem alguma coisa errada na minha vida. O que está faltando para eu fazer o que esse homem está fazendo, que a despeito das lutas e das dificuldades, das intempéries da vida, ele está dizendo: o Senhor é bom, louvado seja o nome do Senhor. A gente passa a vida pedindo. E aí, vamos voltar para o homem que foi colocado à porta formosa. Ele estava ali pedindo, dia após dia, pedindo. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Tudo que entra na rotina perde o impacto. Tudo que entra na rotina se torna um hábito. E aí acabou. Não chama mais a atenção de ninguém se importa mais. Mas veja bem, no meio daquela multidão, o texto diz que Pedro e João vão chegando e olharam para aquele homem, fitaram os olhos nele, fitaram os olhos naquele que estava caído, naquele que estava numa condição inferior, fitaram os olhos naquele que era desprezado, fitaram os olhos naquele que tinha necessidade. Eles fitaram os olhos. Por que eles fizeram isso? Não foi porque eles eram bonzinhos, eles eram iguais a nós, mas eles fizeram isso porque eles acabaram de passar pelo Pentecoste.
Quem passa pelo Pentecoste não abre mão da hora da oração, não abre mão do lugar do culto, não abre mão do lugar da comunhão e não abre mão de enxergar o outro como se fosse ele. Eles enxergaram esse homem. E aí, Pedro falou no singular, na primeira pessoa. Ele falou assumindo a responsabilidade do que ele estava falando. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. É bom ter prata e ouro, não é não? Quem aqui não gosta de dinheiro, levanta a mão. Amém pela sinceridade. Todo mundo gosta. A começar por mim. Ué, uns trocadinhos a mais não faz mal na vida de ninguém. Faz? Não tem pecado nisso não, querido. Mas graças a Deus, presta bem atenção. Presta bem atenção. Graças a Deus que nós não temos toda a prata e todo o ouro que gostaríamos de ter. Vou repetir. Graças a Deus que nós não temos toda a prata e todo o ouro que gostaríamos de ter. Sabe por quê, querido?